Oi amigos, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez, através desse canal, para juntos comunicarmos a respeito da Palavra de Deus dentro desse projeto maravilhoso que nós estamos estudando juntos como igreja aqui no Distrito Portal. Esse livro, Passos para o Avivamento Pessoal, e esse tema, permanecer em Jesus, como fazer isso, tem mexido com cada um de nós, não é mesmo? Eu tenho recebido muitos depoimentos, testemunhos assim maravilhosos, de pessoas que estão tendo uma experiência marcante realmente ao estudar esse livro e entender as grandezas de Deus através da palavra do Senhor contidas aqui, cada referência que o autor usa. Eu quero deixar esse vídeo aqui para você poder estar refletindo um pouco comigo. Eu não vou trazer aqui um resumo completo do livro, mas vou trazer alguns insights, algumas ideias a respeito daquilo que você lê. Porque, na verdade, esse nosso bate-papo aqui, ele não substitui a leitura do livro. Ele, na verdade, dá a você um up, dá a você uma ideia, dá a você uma outra visão a respeito do que está sendo passado aqui. Espero em Deus poder somar com a sua vida através deste material. Queridos, nós vamos iniciar falando sobre o tema deste capítulo 3, que é o 5º dia, Jesus permanecendo em nós. E a pergunta que ele faz é: que efeitos tem Cristo em mim, na minha vida? O objetivo supremo é ser incluído pela plenitude de Deus. Você já percebeu que nós temos uma tendência muito grande de começar as coisas, e às vezes começamos bem, tem grandes projetos que nós iniciamos na nossa vida, às vezes o projeto de uma construção de uma casa, às vezes um projeto de uma poupança, economizar os recursos, outro projeto às vezes que temos em mente é de aprender um outro idioma, um projeto de cuidar melhor da saúde, empenhado numa academia ou caminhada, enfim, desenvolvendo algum esporte. E assim somos nós, todos os dias estamos empenhados em projetos novos. Isso cria uma certa ansiedade no nosso coração e a gente fica empolgado por tudo isso, não é mesmo? Só que quando nós falamos do Deus Espírito Santo, há também projetos que nós iniciamos em nome de Jesus com a ideia de desenvolver nossa vida espiritual, e a grande preocupação é porque esses projetos eles começam embalados e às vezes eles param no meio do caminho, às vezes desviamos do foco, às vezes perdemos o interesse. E aquilo que no início parecia ser um grande encanto na nossa vida, transforma-se depois numa grande frustração, desânimo por não ter alcançado o propósito. Algumas pessoas geram uma certa ansiedade em querer ver a ação do Espírito Santo rápido na sua vida. Tem ansiedade em ter uma resposta imediata a tudo aquilo que estão buscando. E essa ansiedade, eu já mencionei em outros momentos, é que ela gera em nós uma certa indignação, insatisfação, nervosismo. Quando nós somos apelados pelo Espírito Santo, percebemos que Deus quer trabalhar em nós, o Espírito Santo já nos convidou à mudança e a gente percebe que nada acontece na nossa vida. Há uma certa resistência. A tendência de alguns é desistir. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não desista. A obra do Espírito Santo na nossa vida é uma obra de uma vida. A consagração, a santificação é a obra de uma vida. Você não vai alcançar todos os estágios da melhoria que Deus quer operar na sua vida em um dia só, em uma semana só, em um mês. Sabe por quê? Não porque Deus não tenha poder, Ele tem poder e Ele pode fazer isso, mas porque Ele precisa nos respeitar, as nossas limitações e dificuldades. Quando lemos um texto bíblico, geralmente nós olhamos a história do personagem bíblico e, por saber o fim da história, nós temos a tendência de encurtar o tempo. E nós colocamos tudo isso que aconteceu, por exemplo, na vida de Abraão, nós encurtamos tudo em poucas horas de leitura e achamos que foi da noite para o dia que a vida de Abraão mudou, e não foi. A gente sabe que foram muitos anos, alguns anos de silêncio de Deus, a incerteza, a dúvida e o Espírito Santo trabalhando no coração dele, mas uma coisa que Abraão fez foi permanecer. E a religião significa a presença de Cristo no coração, e é por meio do Espírito Santo que nós vivemos uma vida em Cristo e Cristo vive em nós. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé, é a persistência, é a busca constante. Vocês lembram no primeiro dia que falamos sobre o pedir, 6 vezes pedir no mesmo capítulo, ali naquela perícope, naquela partezinha, naquela porção do livro de Lucas, pedir, buscar, bater.
E a gente vê que quando nós buscamos o Senhor, alguma coisa acontece, mas às vezes em conta-gota, às vezes pouco a pouco. Olhamos para o Pentecostes e a gente pensa assim, foi no estalar do dedo, rapidamente o Espírito Santo, o vento impetuoso entrou naquele lugar e fez com que todos estivessem cheios do Espírito Santo, e dali começou uma obra extraordinária da vida dos discípulos. Sim, mas os discípulos já estavam andando com o Senhor já há 3 anos e meio, sendo trabalhados, moldados, e depois do Pentecostes, quando eles falam com autoridade e poder, nós vamos andando pelo livro de Atos, e nós vamos percebendo que ainda alguns traços de caráter de Pedro, algumas atitudes e posturas dos apóstolos ainda foram moldadas até o último dia da vida deles, pois o Espírito Santo ele vai entrando na nossa vida à medida que nós vamos dando oportunidade a ele. À medida que nós vamos dando acesso ao Espírito Santo, ele vai enchendo a nossa vida com seu poder. E você lembra que quando falamos sobre enchei-vos do Espírito, não tem a ver com a quantidade de Espírito Santo que temos na nossa vida. Tem a ver com a liberdade que damos a Ele para Ele atuar na nossa vida. O encher do Espírito Santo tem a ver com o acesso livre do Espírito Santo a influenciar a nossa vida, a nossa mente na tomada das decisões. Entendemos também que esse processo do Espírito Santo é um processo que vem de dentro para fora. Assim como o fermento altera a farinha e faz com que o seu volume aumente algumas vezes mais, dando a elas mais capacidade, dando a farinha do pão, ali mesmo, o preparo do pão, dando a farinha a possibilidade dela ampliar todo o seu potencial. E o Espírito Santo, aqui retratado como o fermento, ele quer potencializar a nossa vida. Ele quer fazer com que aquilo que nós já temos seja então potencializado, os nossos dons sejam ampliados. Aquilo que está ruim, aquilo que não é saudável, aquilo que não é palatável, aquilo que não é agradável, aquilo que é duro. O Espírito Santo vem como fermento promover maciez, vem promover um ambiente mais agradável, uma mente mais equilibrada, um coração mais alegre, uma vida mais plena, mas entendemos também que isso não quer dizer que nós não vamos passar pelo fogo. Um pão, para que ele esteja bom para o consumo, ele precisa ser assado. E o fogo, ele tem pelo menos 3 papéis. Ele aquece, ele purifica e ele transforma. Nós precisamos muitas vezes ser moldados pelo Espírito Santo através do deserto, através do fogo, através da provação. Mas ainda assim estamos em vantagem, pois a obra que o Espírito Santo quer fazer em nós é muito boa, melhor do que nós poderíamos buscar em qualquer uma fonte de conhecimento. Nós estudamos isso no 2º dia. Não importa o nível de conhecimento que você tiver, a obra que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, nenhuma ciência, nenhum ensinamento, nenhum conhecimento humano pode fazer. Só Ele pode moldar o íntimo do nosso ser. E nós acreditamos nisso e confiamos, e é pela fé que tomamos posse dessa bênção celestial. A obra do Espírito Santo é uma obra espiritual, muitas vezes não é visível a nós. Essa obra, ela acontece na nossa vida pouco a pouco, dia a dia. Lembra você daquela ilustração do bambu chinês? O bambu chinês passa muitos anos sem que seja visto um broto, mas ele está aprofundando as suas raízes, até que ele tenha raízes profundas e capacidade de então sair o broto e a planta e um lindo bambuzal se estender, que é resistente a ventos, tempestades. O Espírito Santo ele trabalha em nossa vida de dentro para fora, e é importante nós abrirmos o coração a Ele. A pergunta que foi feita no 3º dia foi: pastor, como nós podemos abrir o nosso coração para a influência do Espírito Santo? Como podemos entregar o Espírito Santo à nossa vida? A nossa entrega ao Espírito Santo, ela deve acontecer gradativamente, de acordo com a nossa busca. E quando nós entendemos de busca do Espírito Santo, nós precisamos pedir ao Espírito Santo dentro daquela necessidade que vivemos, que presenciamos. E não deve ser só um encontro de manhã e depois uma noite e depois durante o dia nada. Não, o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida durante o dia, durante as nossas situações de negócio, no nosso trabalho, na escola. Quando você é abordado por uma pessoa, você está diante de uma prova, você está diante de um novo conhecimento, você está no mercado, você está na rua, você está no trânsito. Ali você deve conversar com o Espírito Santo, pedindo a Ele orientação para as coisas corriqueiras da sua vida, porque nessas coisas corriqueiras da vida mora muitas vezes o nosso eu. É onde o nosso eu fala mais forte. Porque quando nós estamos em casa, em oração, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, nós temos uma facilidade muito grande de ocultar o nosso eu, de vestir a roupa do crente.
Mas no dia a dia, na prática, lá na prática, é que nós mais precisamos do Espírito Santo para tomadas de decisões, na forma como nós abordamos as pessoas, a forma como nós falamos com elas. E o agir do Espírito Santo na nossa vida, ele acontece no momento que eu busco e que eu peço a Ele de forma específica. Ele ilustrou isso a nós lá no livro de Lucas. Ele ilustrou dizendo assim: qual é o pai que o filho pedindo pão lhe dará pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? O Senhor está dizendo que assim como um pai tem disposição em dar o alimento para o filho quando o filho está com fome, muito mais ainda o Espírito Santo está disposto a nós a conceder as bênçãos dele na nossa vida se nós pedirmos. Mas nós devemos ser específicos no nosso pedido. Nós não podemos fazer um pacotão ali na nossa oração e dizer assim: Senhor, muito obrigado pela vida e pela saúde, abençoe esse dia, e achar que com isso o Espírito Santo já será derramado sobre nós. Queridos, o Espírito Santo, ele já está no meio de nós. O evento histórico da presença do Espírito Santo aconteceu há mais de 2000 anos no Pentecostes. Mais de 2000 anos atrás, lá quando foi derramado a chuva temporã sobre os discípulos. Ele já está, só que ele precisa agora entrar na nossa vida, ele precisa estar dentro de nós. E para que ele entre na nossa vida, para que ele tenha acesso à nossa vida, nós precisamos dar a ele liberdade para que ele possa entrar. E essa liberdade só acontece quando nós lançamos a chave do nosso coração, da nossa vida, nas mãos dele e permitimos que ele entre. E aí a temática de hoje, de uma forma muito direta, ela diz: permanecer em Jesus Cristo. O permanecer, 11 vezes citado aqui no capítulo 15 de Lucas, de João, melhor dizendo, 11 vezes citadas aqui, de tal forma que Jesus queria insistir com a gente, para que a gente entendesse que nós precisamos da presença do Espírito Santo. Agora vamos pensar comigo aqui. Uma árvore, para dar fruto, ela precisa estar conectada à raiz, precisa estar conectada ao caule, o caule aos galhos, os galhos às frutas e folhas. Se não houver conexão, há morte. A partir do momento que você arranca uma folha de uma árvore, ela pode estar verde na sua mão, mas ela já está morta. A diferença entre essa folha verde e uma folha seca é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, e a folha que está verdinha, bonita na sua mão, talvez uma flor que você colheu, ela já está morta. É só uma questão de tempo e ela vai murchar. Quando desconectamos com Deus, às vezes nós não percebemos. E dá a impressão que nós estamos em Cristo, mas na verdade nós não estamos nele mais, pois já desconectamos. E quando acontece a desconexão acontece de muitas formas. Uma delas é quando eu abro mão de ter a presença de Deus no primeiro momento, na primeira hora do dia. Não importa o horário que você acorda, mas se você quer ter conexão com Cristo, quando você desperta, a cada manhã você deve buscar a presença dele em oração e através do estudo da sua palavra. Quem perde a conexão com Deus na primeira hora, ele vai terá dificuldade de conectar com Cristo durante o dia. Sabe por quê? Porque o diabo vai colocar inúmeras coisas e você vai se ocupar com tanta coisa que você vai lembrar que precisa ter conexão com Cristo, mas você não terá tempo. E a conexão que você fizer ao longo do dia será diferente. É de manhã, quando as seivas elas irrigam a raiz, quando o orvalho ele molha a terra e a raiz então absorve a seiva e agora lança para a árvore. Aqueles que plantam, aqueles que gostam de plantação sabem que a melhor forma de nós irrigarmos a nossa plantação é de manhã e à tardezinha. Nunca é aconselhável você jogar água numa planta ao meio-dia no sol, mas embora se chover ao meio-dia a planta também vai absorver. Mas o ideal para nós é buscarmos a Deus na primeira hora. E não só buscar na primeira hora, deixar Deus lá e partir para a vida. É conectar com Ele ao longo do dia e fazer muitas conexões. E uma das maneiras de fazermos conexão com Cristo é perguntar a nós mesmos, a nossa mente, se eu permaneço em Jesus. Você permanece em Jesus? Agora mesmo você está conectado com Ele? Durante o dia, a qualquer momento, você tem que parar e perguntar: Senhor, eu estou conectado com o Senhor? Eu permaneço em Jesus? Aqui o livro ele dá a entender que nós devemos sentir uma grande preocupação em relação a viver em conexão com Deus. E não ficar desapercebidos com respeito a isso. Nós devemos interrogar a nossa mente constantemente se realmente nós estamos na presença do Senhor, porque devia causar a nós um pavor, devia causar um medo muito grande de estarmos longe de Deus. O estar longe de Deus, estar afastado de Deus, não estar na presença do Senhor devia causar um grande temor no nosso coração, principalmente porque nós temos a visão do grande conflito.
E se nós estamos longe de Deus, o inimigo pode aproveitar a oportunidade para lançar o seu ataque contra a nossa alma. E o permanecer na presença do Espírito Santo não quer dizer que de hora em hora, de 10 em 10 minutos, você tem que botar o joelho no chão. A conexão acontece aqui na mente. É aqui que nós conectamos com Cristo o dia todo. E essa conexão pode acontecer em fração de segundos. E você já desenvolveu uma linha aberta com o Senhor e está dando a Ele oportunidade para que Ele tenha acesso livre à sua vida. Pastor, mas como que isso acontece? Nós vimos no livro, isso acontece através da oração. Orar pelo Espírito Santo. Orar buscando o Espírito Santo, o poder, para que nós possamos estarmos perfeitos nele e permanecermos nele. E a grande lição que nós aprendemos é que precisamos desenvolver a oração. E Ellen White diz que a Jesus, o Espírito Santo foi dado diariamente sem medida. Assim será ele dado a todo seguidor de Cristo, quando todo o coração for entregue à sua habilitação e pedir diariamente ao Senhor o Espírito Santo. E aí o mandamento de Jesus por nós é enchei-vos do Espírito. E isso acontece só quando nós buscamos e as gotas do Espírito são derramadas na nossa vida. O Espírito Santo, ele vivia em Jesus sem medida, porque Jesus estava em constante conexão com o Espírito Santo. Eu e você precisamos pedir, Senhor, esteja comigo. Deus, Espírito Santo, esteja bem perto de mim, me ajuda agora, neste momento. Espírito Santo, fala ao meu coração. Só que às vezes nós queremos criar limites para o Espírito Santo. E aí nós fazemos como recebemos uma visita na nossa casa. Quando nós não temos intimidade com a pessoa, geralmente ela entra na nossa casa, nós damos a recepção a ela e dizemos para ela assim, senta aí no sofá. E a pessoa senta no sofá. E daqui a pouco vão conversando e ela fala assim, você pode me dar um copo d'água? Quando a pessoa tem intimidade conosco e é parte da nossa casa, quando você recebe, você já diz assim, olha, se sinta em casa. Ali é a cozinha, aqui é o banheiro, você pode beber água, você pode ficar à vontade, a casa é sua. Mas quando a pessoa não tem, e nós não temos liberdade com a pessoa, a gente fala assim com ela. Quando ela pede água, a gente fala assim, espera um pouquinho que eu vou buscar para você. Em outras palavras, você diz assim, você não tem liberdade para ir atrás de mim e andar pelos cômodos da casa como eu ando. Na relação com o Espírito Santo, eu e você precisamos dar a ele a chave da nossa casa. Eu e você precisamos dar a ele a liberdade de entrar em cada cômodo da nossa casa. Abençoar a nossa vida, não só no nosso cantinho de oração, mas abençoar a nossa cozinha, no preparo dos alimentos, local onde nós reunimos a família para almoçar e jantarmos juntos. Abençoar a nossa vida dentro do nosso quarto, o relacionamento com a nossa esposa, num ambiente onde nós temos o repouso e o sono maravilhoso, restaurador. É abençoar os nossos cômodos, o ambiente da nossa casa, ele ter acesso livre, ele fazer morada no meio de nós. E para isso nós precisamos dar a chave do nosso coração, da nossa mente a Ele. Nós não podemos guardar na nossa mente algum canto, que é o cantinho da bagunça, o quarto do entulho. Ele quer ter acesso livre a todas as faculdades da nossa mente. E em alguns momentos Deus vai falar com você, quando você terminou de lidar com a situação, e Ele vai voltar para você e vai perguntar se você viu como você falou com fulano de tal. E aí você vai meditar, você vai lembrar se você falou com grosseria, se você falou com amor, se você falou com carinho, se a gentileza do céu estava nas suas palavras ou se foi um desabafo que você fez. Jesus quer trabalhar conosco na prática, no dia a dia. E para isso acontecer, precisa haver uma comunicação, precisa ter um acesso. A grandeza da obra do Espírito Santo é que faz com que Jesus esteja bem pertinho de nós. E isso é uma obra de fé, pois Ele dá a nós o poder do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que Jesus tem acesso livre aos seus filhos. E nós precisamos entender e aceitar isso como chamado de Deus na nossa vida. Como nós podemos obter essa força? É se nós enchermos das riquezas, da glória de Deus e do poder do Espírito Santo que é dado a nós sem medida. E é colocado na nossa mente com a possibilidade de sermos transformados. A minha pergunta para você é, você quer permanecer em Jesus? Você quer viver conectado com Ele? Você quer ter essa experiência, mas não só como um momento na sua vida, mas na sua vida toda? Então, exercita isso. Trabalhe isso hoje. Desenvolva uma conversa com o Senhor, mas você pode começar conversando assim, perguntando para você mesmo e para Deus, eu permaneço em Jesus? Estou conectado com Ele? Ele está comigo? Quando você sair da sua casa, pergunta a você mesmo, estou com Jesus? Ele está comigo? Estou conectado com o Espírito Santo? Repita aí essa pergunta na sua mente durante algumas vezes ao longo do dia. E toda vez que você tiver oportunidade e em outros momentos você pede ao Espírito Santo e lembra e pergunta a você, porque isso vai levar você a sentir a necessidade de estar em conexão com Deus. Vou repetir o que falei alguns minutos atrás.
nós devíamos ter um temor grandioso de incomodar a nossa alma só pelo fato de pensarmos que há a possibilidade de nós estarmos longe do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Estaremos juntos conectados nesse mesmo canal, buscando o poder de Deus. Quero orar por você neste momento. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de buscarmos a Tua presença e entender que é possível permanecermos em Ti. É possível permanecer no Senhor à medida que nós queremos, que nós buscamos. E a conexão, ela acontece pela oração. E depois que acontece a oração, pois a oração é a chave que nós entregamos nas mãos do Senhor, e Ele entra. E a Tua palavra diz que quem abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com Ele, Ele comigo. O Senhor quer entrar na nossa mente, no nosso coração, não para impor sobre nós um domínio, mas para ajudar-nos nas decisões importantes que temos que tomar a cada momento e para trazer paz ao nosso coração. Nós queremos isso, Senhor. Queremos permanecer na Tua presença e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus cuide de você. Forte abraço. Nos encontramos na próxima oportunidade. Permaneçamos em Cristo, conectados com Ele.